14 anos. Hoje vou contar sobre alguns acontecimentos que mudaram totalmente a minha vida. Tudo começou 2 anos atrás, quando meus pais estavam se divorciando e minha mãe disse que não deixaria meu pai me ver mais. Tenho que admitir, eu já esperava que isso fosse acontecer cedo ou tarde. Meus pais brigavam o tempo todo. Na verdade, desde que me entendo por gente, eles viviam brigando. E em relação a mim, sempre fizeram um jogo duplo. A mamãe ralhava comigo por alguma coisa, aí meu pai me comprava sorvete e tentava me consolar. Mas, durante a última briga, ela disse que tiraria minha guarda dele e que até o proibiria de me ver. E o pior é que ela conseguiria mesmo fazer isso. O papai não tinha um emprego estável e não teria onde morar após o divórcio. Então, a justiça certamente colocaria apenas minha mãe como minha guardiã. No dia seguinte, meu pai me buscou na escola e disse que precisávamos conversar. Falou que eu tinha o direito de escolher com quem queria ficar e me propôs morar com ele em outra cidade e começar uma vida nova. E claro, topei. Naquela época, eu via minha mãe como uma pessoa má, que queria tirar meu pai de mim. Então pegamos algumas coisas, jogamos na mala e estávamos quase saindo, quando perguntei: Nós não deveríamos avisar a mamãe que estamos indo embora? Mas meu pai me garantiu que já havia conversado com ela, e foi assim que me despedi da minha casa. Na estrada, o papai me contou o que iríamos fazer. Diz que ficaríamos na casa de um amigo por uma semana até ele encontrar um emprego, e depois alugaríamos um apartamento, procuraríamos uma escola para mim e então resolveríamos a questão do divórcio e da minha guarda. Parecia um bom plano. Meu pai falava de um jeito tão animado e decidido que a empolgação dele acabou me contagiando. Senti que ficaríamos bem. Então fechei os olhos e adormeci, me preparando para a nova fase da minha vida. Chegamos na casa do amigo do meu pai no começo da noite, mas infelizmente ele não nos deixou ficar na casa dele. Ele tinha uma família e obviamente não cabia tanta gente assim lá. Depois, descobri que meu pai nem tinha se dado ao trabalho de perguntar antes se esse amigo poderia nos acolher. Já era tarde e estávamos cansados, então meu pai resolveu pagar um hotel. Isso não cabia no nosso orçamento. As diárias dos hotéis são caras e meu pai estava desempregado. Durante muitos dias ele foi a entrevistas à procura de trabalho, mas infelizmente a cada vez voltava mais triste. Ninguém o chamava para trabalhar. E em pouco tempo o que eu mais temia aconteceu. Papai disse que nosso dinheiro estava acabando e que não poderíamos mais pagar a diária do hotel. Ele tentou permanecer otimista e me convenceu de que tudo ficaria bem, mas na verdade tivemos que dormir dentro do carro. Era terrivelmente desconfortável, mas necessário para não gastarmos o pouco dinheiro que tínhamos. Dia após dia, vagávamos pela cidade à procura de trabalho, e as coisas foram piorando cada vez mais. Depois de uma noite, perdi totalmente o entusiasmo. A gasolina estava acabando e meu pai bolou um plano. Nós fomos para um estacionamento. Meu pai disse que precisava da minha ajuda. Ele pegou uma lata e uma mangueira e deu um jeito de tirar a gasolina do carro de outra pessoa. Eu tive que ficar vigiando. Depois de alguns minutos, ouvi um homem gritar: Hey, o que você está fazendo aí? Caramba, eu não o tinha visto antes e agora ele estava disparando em nossa direção. Nós começamos a correr, mas o homem já estava nos alcançando. Aí meu pai disse que se viraria e que nos encontraríamos em um shopping ali perto. Com medo, corri sem rumo e alguns segundos depois ouvi o barulho de uma lata caindo. Eu tive medo até de pensar o que estava acontecendo com meu pai. Em 10 minutos, eu estava sentado em um banco no shopping, sem fôlego. Meu pai chegou logo depois. Deus do céu, ele estava horrível. As roupas estavam sujas, a manga da jaqueta estava rasgada e a cara dele tinha um hematoma enorme. Foi triste ver aquilo. O cara que estava correndo atrás de nós era um segurança do estacionamento e queria deter meu pai, que por sorte conseguiu escapar. Ok, o papai estava bem, mas todas as nossas coisas estavam dentro do carro, que não dava mais para pegar, pois o segurança provavelmente havia acionado a polícia. Então agora não tínhamos dinheiro, comida e água e muito menos um lugar para dormir. Ficamos perambulando pelas ruas desertas com fome e cansados. Sem contar que eu já não tomava banho havia 5 dias. Pouco depois, eu já nem aguentava andar de tão cansado, e meu pai disse que iríamos passar a noite no parque, e que no dia seguinte daríamos um jeito de resolver tudo. Meu pai me acordou e disse algo inesperado. Filho, tenho ótimas notícias. Boas notícias era tudo o que precisava ouvir naquele momento. Ele disse que havia encontrado um lugar onde poderíamos pegar comida de graça. Mas eu não esperava que esse lugar fosse um galpão de comida para pessoas sem teto. Nós recebemos uma tigela de sopa e alguns pedaços de pão. Mas assim que acabei a sopa, meus olhos se encheram de lágrimas. Minha paciência tinha acabado. Eu não aguentava mais. Comecei a chorar e a pedir que meu pai me levasse para casa, para minha mãe. E parece que ele tinha cansado daquilo também. Então,
Admitiu que não conseguiria mais, mas que daria um jeito de nos levar de volta para casa. Para me animar um pouco, disse que arranjaria comida normal pra gente e me deixou esperando do lado de fora de um supermercado. Eu sabia que ele não tinha dinheiro algum e que iria roubar comida. Então comecei a ficar preocupado quando se passaram 10 minutos e ele ainda não havia voltado. E se meu pai tivesse sido detido pelos seguranças? Aí, quando um carro de polícia estacionou de frente para o supermercado, eu tive certeza, ele tinha sido pego. Fiquei com medo, então corri para que eles não me pegassem também. Eu não sabia o que fazer. Vaguei pelas ruas até a noite. Eu estava com medo, com fome e desconfiava de qualquer um que se aproximava de mim. As pessoas me olhavam de forma estranha. Claro, eu era só uma criança maltrapilha e suja que estava perambulando sozinha em uma cidade grande. Eu não tinha para onde ir, então resolvi que iria pedir ajuda ao primeiro policial que encontrasse. E foi exatamente o que fiz. Aí, me colocaram dentro de um carro e me levaram para a delegacia. Os policiais e os assistentes sociais me perguntaram se eu estava com fome, se meu pai tinha me forçado a fazer alguma coisa e outras perguntas terríveis. Então, fiquei sabendo que a polícia estava procurando por mim o dia todo e que minha mãe já estava a caminho. Quando ela chegou, correu ao meu encontro chorando e me deu um abraço apertado. Enquanto íamos embora, ela me disse o quão preocupada e apavorada tinha ficado. Falou que a polícia estava procurando a gente desde o primeiro dia. Talvez pela primeira vez na minha vida, senti que minha mãe realmente me amava. Meu pai não tinha avisado que estávamos indo embora. Só ligou para ela naquela manhã, depois de ter sido preso, e disse que ela precisava vir, pois eu estava perdido e sozinho naquela cidade grande. Fiquei feliz por estar indo para casa, mas estava preocupado com meu pai. A pena por roubo de supermercado devia ser só uma multa, mas por ter me sequestrado e por termos vivido sob aquelas condições, ele poderia não só perder seus direitos como pai, mas também ir para a cadeia. E aquilo foi o que mais me entristeceu. Bom, já faz 2 anos que isso tudo aconteceu. Meus pais se divorciaram, e meu pai teve sorte pela pena dele por sequestro familiar ter sido suspensa. Nem sei se isso é sorte. Nós conversamos muito por telefone. Minha mãe não nos proibiu de fazer isso. Aparentemente, depois de tudo que aconteceu, ela percebeu o quanto eu amo meu pai. Agora, ela está tentando ser uma mãe melhor para mim. Meu pai prometeu que iria recolocar a vida dele nos eixos, arranjar um emprego e voltar a ter seus direitos paternos. Quem sabe? Talvez o relacionamento dos meus pais até melhore. Obrigado por assistir. Diz aí, você toparia viver sob essas condições em consideração ao seu pai ou à sua mãe? Compartilhe sua opinião nos comentários. E inscreva-se no nosso canal